A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Oro que sim. Hoje nós vamos realizar a nossa leitura bíblica e reflexão na versão da Nova Linguagem de hoje. É uma tradução um pouquinho diferente, mas que vai bem ao encontro daquilo que Deus colocou no meu coração. Nós vamos realizar essa leitura, segunda carta de Coríntios, capítulo 5, dos versos 1 ao 4, que nos diz assim: de fato, nós sabemos que quando for destruído essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos, aflitos, enquanto vivemos nessa barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Glórias a Deus. Eu me decidi por essa mensagem para esse café com Deus a partir da nossa visita na casa da nossa irmã mais experiente do Jardim Amazonas, né? Eu acredito que a grande maioria dos irmãos viram a fotinha dela, o grupo da igreja. Nós visitamos na quarta-feira a irmã Estacília, que nos recebeu com muito amor, com muito carinho, com muita mansidão e cheia de unção e do Espírito Santo. Eu saí de lá revestida, impressionada, desejosa de alcançar os meus 92 anos com a mesma servidão, fidelidade, credulidade da irmã Estacília. E eu fiquei me perguntando, né? A partir de que idade uma pessoa pode ser considerada idosa? A legislação brasileira determina que uma pessoa idosa é considerada a partir dos 60 anos ou mais. Será que há uma idade limite em que podemos assegurar que alguém se tornou idoso ou velho demais para apreciar a vida e contribuir significativamente para sua família, para sua comunidade? Eu fiquei olhando para a irmã Estacília, né? Nos momentos que nós estávamos ali, nos relatou das vigílias que ela participava, ela ser uma obreira aprovada, reconhecida como diaconisa, ter criado toda a família na presença do Senhor. E durante o tempo que nós estivemos ali, o tempo todo ela falou o quanto Deus é bom. Ela nos cantou um hino, né? Falando sobre orar, sobre jejuar, sobre vigiar. Mas eu fiquei pensando que existem muitas pessoas que não agem com o mesmo vigor, com o mesmo diálogo, com a mesma disposição, também com a mesma esperança e entusiasmo que a senhora que nós visitamos. Há pessoas idosas, e às vezes nem são tão idosas assim, que eu vejo que parece que pararam no tempo, pararam de viver. Essas pessoas fazem de seus dias uma monotonia, elas ficam desfilando suas queixas, focalizam sua atenção e elas ficam presas numa desesperança e no conformismo, nos sintomas que a velhice traz. Eu vejo que há muitas pessoas idosas que na verdade se tornaram velhas, que se sentem derrotadas e tornam-se vítimas do seu pessimismo, perdendo a vontade de viver. E, infelizmente, o que eu percebo
e que é que essas pessoas já morreram aos 90 anos, não morreram aos 90 anos que elas se encontram. Muitas já morreram aos seus 60 anos, porque seguiram um pensamento diferente. E isso me faz refletir, né? O quanto que o tempo passa, e passa muito rápido para todos nós, tanto para mim, como para você, como para ele, como para ela. Todos envelheceremos, todos chegaremos de uma forma ou outra na fase da melhor idade, da maturidade, da experiência. Mas o que eu acho muito relevante? Assim como essa irmã, que há muitas pessoas que continuam extraindo o máximo das suas vidas, que apesar do tempo continuar avançando, elas têm um entusiasmo, elas renovam suas forças e apesar dos seus desgastes físico, emocional e também mental, que são inevitáveis e que chegam com a idade, essas pessoas superam suas dificuldades. E isso me faz perceber, visualizar que realmente existe um segredo para que cheguemos na maturidade, na melhor idade, com motivação. E esse segredo é a vida de Cristo que existe em nós. Eu vejo que mesmo quando o corpo da gente não responde e não corresponde como antes, mesmo quando ele começa a mudar e surgem as limitações próprias da velhice, a nossa vida interior, ela pode nos levar cada vez mais longe, ela pode ser cada vez mais rica, plena e abundante, mas é preciso que a gente seja sensível e perceba que a troca que ocorre entre o vigor da juventude, substituição pela chegada da maturidade, ela deve vir com sabedoria. Deus, somente Deus, é sábio e nunca abandona seus filhos. Ele nunca abandona nenhum de nós. Não abandona os experientes, os idosos. Não abandona ninguém que o busca e tem suas forças renovadas através da leitura da palavra, através da oração, através da busca. O Senhor é fiel e Ele dá razão para viver àqueles que o buscam, aqueles que têm suas forças concentradas, direcionadas ao Evangelho e à sua palavra. Às vezes, é fácil perceber que muitos idosos se sentem desapontados e é raro nós encontrarmos uma pessoa que se encaminha para a fase da maturidade, para o outono de sua vida, aceitando alegremente essa nova fase. Em geral, essas pessoas elas sentem medo. E medo do quê? Medo de enfrentar problemas financeiros, medo de ficarem sós depois da perda do cônjuge, medo de adoecer e não ter quem cuide delas, medo da solidão, medo de serem levadas para um asilo. São várias as causas que fazem com que a pessoa que se encaminha para a idade tenha medo. Também, muitas dessas pessoas são acometidas por um sentimento de autopiedade e inutilidade. Sempre ficam se perguntando: para que viver se não sirvo para nada? Há ainda, entre algumas delas, o sentimento de culpa que as fragiliza. E isso porque quando elas param para avaliar o que deixaram para trás, elas olham para aquilo que elas não atingiram, para os sonhos que não foram realizados, os alvos que não foram alcançados, e muitas têm alguns arrependimentos. No entanto, eu, uma vez mais, ressalto: as pessoas idosas precisam saber que nenhum desses sentimentos vem de Deus. Essas emoções, como o medo, são emoções que precisam ser trabalhadas para que não prejudiquem uma velhice boa, prazerosa, tranquila, transformando essa fase num período de amargura e tristeza. Eu estou com meus 52 anos e meio e eu estou envelhecendo. E eu vejo que à medida que envelhecemos,
devemos investir em nosso casamento, que nós possamos desfrutar plenamente a alegria e a beleza de envelhecer com alguém, de viver um amor que vai se transformar em um amor idoso, um amor que triunfou apesar do tempo, apesar das circunstâncias. E eu penso que os casais precisam ter sempre vontade de amar, de desenvolver senso de humor, de se divertirem, rirem juntos e caminharem para maturidade, para a fase idosa com alegria. As pessoas, enfim, eu acredito que devem aprender a envelhecer ao lado do seu cônjuge, ao lado dos seus familiares, ao lado da sociedade, no meio da igreja, que elas devem transformar cada momento que passam, sua família, com seu cônjuge, com seus amigos, com seu meio social, em uma oportunidade para ser feliz, para fazer o outro feliz. Amém. Eu gostaria ainda que a igreja lesse comigo em Isaías, capítulo 40, os versículos 30 e 31, que nos diz assim: Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Glórias a Deus. Que possamos refletir na manhã dessa sexta-feira o quanto Deus é bom, o quanto a vida pode ser prazerosa, o quanto essa barraca, como diz a versão que eu li na manhã desse dia, que é o nosso corpo terreno, pode passar pelos tempos, passar pelos dias, chegar no dia de ir para a eternidade, aproveitando o máximo dessa vida terrena.